voltamos neste último bloco do nosso Além da Notícia, recebendo hoje em nossos estúdios Daniel Heck, advogado, escritor. Daniel, você escreveu livros interessantíssimos, eu estou vendo aqui, também com alguns coautores, O Genocídio do Nordeste, 1979 e 1983. Que aliás é atual, muito atual, em função da situação existente atualmente no Nordeste, com a nova seca. E é impressionante como os mesmos problemas que nós levantamos de 79 a 81, que é a grande seca do Nordeste com resultados trágicos, persistem até hoje. E só não foram tão graves porque houve uma iniciativa da sociedade civil de prever isso através da construção de cisternas. Veja você, porque se dependesse do Estado e da política do Estado, nós teríamos uma tragédia maior do que a tragédia de 79 e 81. E o senhor sabe que até hoje, o senhor sabe mais do que eu, claro, até hoje a sociedade civil, organizações religiosas, é que levam adiante essa construção de cisternas e muitos outros trabalhos que amenizam o sofrimento e mortes no Nordeste todo período de seca. E esse é um exemplo fundamental a ser resgatado, porque não ocorreu na grande seca de 79 e 81, houve um verdadeiro genocídio, culpa da ação do Estado da época. Veja você, eu vou te dar um dado fundamental que tem a ver com a nossa discussão. Nesse período, havia programas apoiados pelo Banco Mundial para que recursos chegassem nas comunidades atingidas pela seca. Diversos projetos foram. O Banco Mundial, posteriormente, fazendo uma análise dessa situação, concluiu que apenas 7% dos recursos que eles haviam destinado para esses programas chegaram às populações. Ou seja, todos os outros recursos foram apropriados nas intermediações, nas prefeituras, nos estados, na União, etc, etc. Ou seja, de novo, nós estamos trazendo o fato de que são e agora as organizações chegaram lá nas famílias, com as cisternas, com a promoção da comunidade. Coisa que a estrutura... com isso não estou desmerecendo a estrutura do Estado, mas o que eu digo é de que há uma necessidade de rediscutir ou discutir a forma como são realizadas as iniciativas do Estado, porque esse é o exemplo concreto. O que o senhor diz é isso, as organizações chegam onde o Estado não chegou. Exatamente. Não é? Bom, eu só quero fazer uma pergunta aqui direta. A seca no Nordeste, ela pode ser resolvida, pode ser amenizada, as consequências que ela traz de tanto sofrimento, de tantas mortes, isto pode ser reduzido? É possível? É possível ser reduzido. Nós temos exemplos internacionais. Exemplos? Israel, por exemplo, que desenvolve iniciativas de agricultura em regiões desérticas onde a chuva é menor do que a que ocorre no Nordeste. Então, são medidas práticas, simples, não grandes obras faraônicas, não imensas iniciativas que só beneficiam empreiteiras, como a transposição de São Francisco. E que começou, que ninguém sabe onde vai chegar, se vai chegar a algum lugar, e 6 bilhões de reais já estão sendo jogados pelo lixo. Então, são medidas práticas, concretas, imediatas. Claro que há necessidade, o Nordeste precisa disso desde séculos, há necessidade de repensar a estrutura fundiária no Nordeste. Ou seja, é necessário que as populações tenham a estrutura fundiária modificada, tenham acesso à terra garantida, permitindo que elas possam constituir programas consistentes ao longo do tempo. Ou seja, preparando-se para enfrentar essa situação do semiárido, porque com a instabilidade em relação à permanência na terra, como é que elas podem investir, como é que elas podem fazer projetos de médio e longo prazo, inclusive com recursos do Estado, para mudar essa realidade. Eu fiquei aqui. O senhor disse que a situação de Israel é pior do que a do Nordeste. Em termos de precipitação, as chuvas são menos do que lá. E lá o problema não existe tal qual aqui no Nordeste. Isto é, a seca do Nordeste tem jeito. Claro. Lamentavelmente, nós não temos homens hoje. Quando falo homens, falo ser humano, homem e mulher,
capazes de tomar decisões para resolver isso, lamentavelmente. E eu falei toquei só no livro do senhor, a gente já foi aqui tão longe. Já foi longe. Me deixa aqui, tem outros, só apenas para mencioná-los, olha, Direitos Humanos no Brasil 2, são diagnósticos e perspectivas, associação, como constituir sociedades civis sem fins lucrativos, cooperativas, uma alternativa de organização popular. Onde a gente encontra esses livros? Esses livros já estão esgotados. Já se foram ao longo do tempo. Nós vamos citar aqui seu contato, depois o senhor nos fale como conseguir isso. Eu imagino que muita gente se interessaria, não é? Então a gente deixa aqui seus contatos, tá aparecendo no vídeo aí, para que as pessoas possam procurá-lo também. Bem, eu agora pergunto para os senhores, quais princípios devem nortear esses marcos regulatórios, falando especialmente hoje das organizações da sociedade civil, quais princípios devem nortear? Eu acho, assim, se eu penso na relação entre Estado e organizações da sociedade civil, eu acho que um princípio norteador básico seria uma relação de confiança. Porque a gente percebe hoje uma relação de desconfiança muito grande em relação a tudo o que possa indicar organização da sociedade civil. Outro princípio é o princípio do acúmulo histórico que as organizações da sociedade civil têm em realizar trabalhos sociais. A gente percebe que existem muito mais experiências que dão e deram certo do que experiências que não deram certo. Até porque cada um desses projetos que são desenvolvidos, eles são sistematicamente monitorados, acompanhados, avaliados, os resultados discutidos, pensados mudanças, coisa e tal. Outra é a questão histórica que se reivindica no Brasil, que é o princípio da participação popular. Essas iniciativas que são feitas, por exemplo, por organizações como Caritas, como SESI, como Fundação Luterana de Diaconia, como a Visão Mundial, né, que é nossa companheira, como RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Assistência Social. Só para citar essas organizações ligadas às igrejas, aí tem outras tantas, né? São organizações que procuram promover a pessoa que vai ser beneficiada dos sujeitos, se procura assim, que ela não seja um simples receptor do projeto, mas que ela desenvolva a sua capacidade de autonomia, de sujeito, de participação, de dizer o que ela espera, o que ela quer, de que ela se descubra como um ser capaz também de provocar mudanças. Então, e isso é fundamental, inclusive, para a democracia, porque não se faz um país com pessoas que não têm um desejo de discutir o país. As igrejas estão se posicionando diante desse marco regulatório e o posicionamento delas é bem conhecido, não é? Eu posso falar especificamente a respeito da Igreja Católica, Rumi pode falar das outras igrejas, e nós tivemos um envolvimento muito grande da estrutura CNBB, de bispos, de sacerdotes, enfim, em relação a esse tema. Inclusive, Dom Leonardo, que é o secretário-geral do CNBB, nos disse, olha, é fundamental aprofundar. Claro que Dom Leonardo fez a ressalva, a nossa preocupação é com a população mais pobre, com os mais necessitados. Esse é o nosso foco, evidentemente, mas esse é um tema fundamental de ser aprofundado para que a gente chegue a uma parceria com o Estado que possa viabilizar iniciativas das organizações religiosas e outras organizações da sociedade civil no sentido de mudar a realidade do país, no sentido de que a justiça e a igualdade triunfem e estejam presentes em todos os setores da sociedade. A mesma coisa da do CONIC? A mesma coisa das outras igrejas, CONIC, CLAI. Todas estão acompanhando, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana acompanha, a Igreja Episcopal Anglicana, porque a gente tem sempre... o movimento ecumênico se organiza, tem um fórum nacional que chama Fórum Ecumênico FEACT Brasil, Fórum Ecumênico Brasil. Então, ali nesse espaço, onde participam várias igrejas, a gente debate essas questões. Então, evidentemente, é um interesse, existe um empenho de todas as igrejas que integram o movimento ecumênico de acompanhar e de somar nesse debate. Bom, uma última pergunta agora para os senhores.
O cidadão que agora nos acompanha, nos vê, tomou conhecimento de um assunto como este, praticamente desconhecido de grande parte da sociedade civil, ele pode participar de alguma forma? O que ele pode fazer? Acho ficar atento, né? Assim, saber que nós somos eleitores, somos eleitoras. A internet hoje está aí para democratizar o acesso à comunicação. Então, ir atrás, se informar, saber, é o primeiro caminho, né? Existem vários sites que podem ser acessados, que sempre têm informações atualizadas sobre a temática e ficar atento, né? Eu acho que essa coisa que a gente fala e incentiva também do controle social, né? Da participação social, é justamente isso, é o cidadão, as pessoas que acompanham, por exemplo, a Canção Nova, buscarem acesso à informação, se informarem, com as várias informações possíveis, irem formando a sua opinião e saber que, bom, organizações religiosas, elas estão aí para contribuir e para somar, né? Pensando que o nosso Brasil é um país tão grande, é um país de dimensões continentais e a gente tem muitos problemas que ainda precisam ser resolvidos, problemas básicos, às vezes de saneamento básico, vamos dizer, problemas que são quase tristes a gente pensar que nosso país ainda existe, né? Então, de buscar informação, ficar atento, acho que isso é importante, né? A gente está à disposição também, a gente coloca o CONIC à disposição de quem quiser saber mais, a gente quer ajudar. Obrigado, foi um prazer tê-la aqui. E, Daniel, obrigado também, obrigado por essa explanação toda que nos fez conhecer melhor o assunto. Que bom, eu acho que nós precisamos expandir esse debate. Existe o coletivo interreligioso, que reúne essa multiplicidade de iniciativas no campo das religiões, mas também existe uma plataforma, chamada Plataforma do Marco Regulatório, que reúne uma série de iniciativas sociais, e é fundamental de que os grupos sociais, de que as iniciativas organizadas da sociedade possam participar. É importante destacar que nessa plataforma participam também iniciativas empresariais, através do GIF, através da Confederação Brasileira de Fundações. É um grupo aberto de multiplicidade de iniciativas da sociedade e todo mundo se concentra, se preocupa exatamente em levar adiante uma proposta que modifique a nossa realidade e tenhamos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais igual. Muito bem. Obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Gente, o assunto de hoje, naturalmente, é daqueles que a gente escuta e diz, puxa vida, é um trabalho daqueles maiores que deve ser feito, precisa ser feito e que não será de fácil conclusão. Então, nós que somos uma população de fiéis, oremos para que esse trabalho chegue a um bom termo e o mais depressa possível, ao contrário de tantas outras iniciativas necessárias para a nossa sociedade que estão estagnadas. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite. Se Deus quiser, nos encontraremos na próxima semana em mais um Além da Notícia. Mais informações e um conteúdo exclusivo sobre o programa de hoje você encontra na nossa página alemdanoticia.net. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até semana que vem.